Durante séculos, os serviços financeiros foram sinônimos de bancos, mas aí veio a blockchain e mudou toda essa lógica, e agora, pela primeira vez, nós temos uma infraestrutura global, mantida por uma rede de participantes e não por uma única instituição central. E essa foi a virada de chave, porque em cima dessa base não surgiram apenas novas moedas digitais, mas uma nova classe de ativos programáveis. Ativos que seguem regras escritas em código e que podem automatizar desde algo simples como um pagamento recorrente até contratos complexos de empréstimos. E essa programabilidade é o que abre espaço para que diferentes aplicações financeiras possam combinar como se fossem blocos de Legos, formando um ecossistema de inovação que chamamos de DeFi ou finanças descentralizadas. Então, se a gente dá um passo para trás e olhar para o sistema financeiro tradicional, ele funciona. Sempre funcionou, né, mas sempre também dependeu de intermediários. Então, para você abrir uma conta, para você pedir um empréstimo, para você enviar dinheiro para fora do país, né, você vai precisar passar por um banco, você vai precisar passar por aprovação, vai precisar mostrar quem você é, mostrar os documentos, tem horários de funcionamento, é um sistema cheio de atritos, né? E aí entra a blockchain, criando uma base neutra e segura para a gente registrar e transferir valor de forma global. E, obviamente, isso acabou abrindo espaço para que as pessoas pudessem recriar as ferramentas do sistema financeiro, mas sem precisar de um banco ali como intermediário. E esse aí é o coração das finanças descentralizadas, né? Então, no DeFi, qualquer pessoa pode acessar produtos financeiros usando apenas uma carteira digital. Não existe horário de funcionamento, não existe autorização ali para fazer qualquer transação. Tudo roda sobre contratos inteligentes, né, que criam ativos programáveis. E esses ativos eles podem ser configurados em código para executar regras automáticas. Então, desde coisas simples, como eu falei, um pagamento recorrente, até estruturas um pouco mais complexas, como, por exemplo, um contrato de empréstimo ou um protocolo de liquidez. Então, o que começou ali, né, como a moeda digital, foi evoluindo para uma infraestrutura capaz de recriar e até reinventar o sistema financeiro, só que de forma muito mais aberta, né, de forma global e sem intermediários. Então, para que esse ecossistema como um todo ele seja realmente global, a gente precisa garantir que todos eles falem a mesma língua. Então, se a proposta ali da blockchain é criar um sistema financeiro global, um sistema financeiro aberto, né, e sem fronteiras, então não basta a gente simplesmente ter um protocolo ali que funciona sozinho, como funcionam hoje em dia os bancos, que não são muito interoperáveis entre eles, né, em diferentes fronteiras. Né, então os protocolos de DeFi, eles precisam conversar entre eles, né, para que o usuário ele tenha uma experiência muito mais integrada. Então como que esses protocolos eles conversam entre eles? Aí aqui eu trouxe o exemplo da internet, né. Pensa na internet, quando você abre ali um navegador, você digita um site, tudo funciona porque existe um padrão comum que é o chamado HTTP. Sem esse padrão aí, cada site ele teria que criar o seu próprio jeito de se comunicar com cada navegador. E obviamente a internet ela simplesmente não teria crescido como cresceu, se precisasse dessa dificuldade aí. Na blockchain acontece algo muito parecido, né, cada token que existe, ele poderia simplesmente ter sido criado com diferentes formas, né, cada um com a sua própria regra ali, mas se fosse assim, cada carteira teria que se adaptar manualmente para entender cada novo token, né, e isso seria extremamente caótico. E aí foi por isso que a comunidade Ethereum criou os padrões chamados ERC. Então, o ERC, eles são os padrões, né, eles funcionam como se fosse um manual de instruções ali, um manual de instrução que fala assim: um token ele precisa ter, no mínimo, essas funções aqui e responder exatamente dessa forma. Então, quando um token ele segue o padrão, qualquer carteira, qualquer protocolo,
Qualquer aplicativo consegue entender automaticamente o que ele quer dizer ali. E isso que permite que você use, por exemplo, o mesmo token em diferentes protocolos. O mesmo token em uma exchange descentralizada, como em um protocolo de empréstimo ou num jogo de blockchain, porque todos eles falam a mesma língua. Tá? Então, essa interoperabilidade aí foi o que destravou a explosão do DeFi. E não importa quem criou o token, não importa quem criou a aplicação, está todo mundo seguindo os padrões. Eles já nascem pronto para se conectar com o restante do ecossistema. Bom, então, a dúvida agora é, né, o que esses padrões exatamente definem, né? O que um token ele pode representar ali na prática? Então, quando a gente fala em tokens na blockchain, é muito fácil imaginar que eles são apenas uns números ali, ou tipo o saldo da conta bancária, que entra e sai, diminui, cresce. Só que, na verdade, os tokens, eles não são isso, eles são programáveis, né? Eles estão seguindo uma regra que está gravada no código dele e que funciona da mesma forma que qualquer aplicativo que você usar. Então, ali eu coloquei 3 padrões de tokens. Hoje em dia existem muito mais, mas só para vocês terem uma ideia do que seria um padrão de token, tá? A gente tem o RC20, né, que é um padrão fungível, como por exemplo o SDC, o Ether, ou como qualquer outra criptomoeda também que você compra em uma exchange. Nesse caso do RC20, né, essas regras do RC20 permitem coisas simples, como por exemplo transferir de uma carteira para outra. Mas também permite que você autorize um aplicativo, como uma plataforma de investimento, uma exchange descentralizada, a fazer movimentação dos seus tokens de acordo com a sua permissão. E é isso que faz com que você consiga, por exemplo, trocar as moedas, ou emprestar suas moedas, ou investir as suas moedas sem precisar de um banco no meio. Já o ERC-721, que são os tokens únicos, né, os famosos NFTs, eles não funcionam como moedas, porque cada um deles tem uma identidade própria. E isso aí que abriu espaço, né, para que esses tokens eles representassem propriedade digital de diferentes formas. Um exemplo da propriedade que ele pode representar é a arte, né, o mercado de arte. Outro exemplo são os ingressos de eventos, por exemplo. Já tem hoje em dia festivais, times de futebol que usam os NFTs como bilhetes para garantir a autenticidade e também evitar a falsificação dos bilhetes. Também tem os casos de imóveis tokenizados, que pode usar um token RC721, né, onde cada NFT ali representa a escritura de uma propriedade. Já o padrão RC1155, ele já permite a criação de tokens híbridos, né, múltiplos, que é muito usado hoje em dia em jogos online. Então, para esse padrão, imagine um game onde você tem uma moeda interna ali para comprar os itens, mas também você tem espada, você tem roupinha, você tem o terreno digital único ali. E aí, então, em vez de cada coisa que você possui ali ser criada em sistema separado, esse padrão ERC 1155, ele permite que tudo isso conviva dentro do mesmo contrato. Então, a moeda do jogo, os itens colecionáveis, todos eles convivem dentro do mesmo contrato, ou seja, os tokens no geral, né, eles são muito mais do que o saldo ali da sua carteira, né, eles são pequenas máquinas, como se fosse inteligência artificial, né, que pode ser programada para representar dinheiro, para representar uma identidade, para representar o direito a algum ativo, ou para representar qualquer outro ativo, tá? Então, assim, além desses padrões de tokens, né, a blockchain, ela também existe uma característica muito diferente e que torna ela extremamente poderosa em comparação com o sistema financeiro tradicional, que é a capacidade de pegar diferentes serviços financeiros e encaixar eles uns nos outros, né, como se eles fossem blocos de Lego. Então, cada protocolo, aqui a gente está falando especificamente da blockchain da Ethereum, até por isso que eu coloquei também os protocolos da Ethereum, tá? Então, assim, cada protocolo ali,
né, o protocolo de empréstimo, o protocolo de troca, o protocolo de investimento, todos eles estão seguindo o mesmo padrão. E é exatamente por isso que eles conseguem se encaixar perfeitamente. Então imagine a cena onde você decide pegar um empréstimo na plataforma Aave. E aí, com o dinheiro que você pegou emprestado, você vai até a exchange descentralizada, a DEX, como a Uniswap ali, aí você vai trocar por um ativo que você considera mais interessante. E aí, em seguida, sem sair da mesma transação, tudo dentro da mesma transação, você já aplica o resultado em uma plataforma de rendimento, como a Yearn Finance. Então, no sistema financeiro tradicional, se você fosse fazer essas três transações, essas três movimentações aí, cada uma dessas etapas aconteceria em instituições diferentes. Você iria lá no banco solicitar um empréstimo, aí depois você iria na corretora, né, para comprar o ativo, aí depois você ia no fundo de investimento para aplicar, e aí cada passo desse aí teria uma burocracia, teria uma taxa, né, teria assinatura, prazo para liquidação, tudo isso aí levaria dias, levaria até semanas, dependendo do caso. No DeFi, não. No DeFi, tudo isso aí, essas três movimentações acontecem em segundos, dentro de uma única transação. E o melhor de tudo, né, é com a garantia de atomicidade que eles falam, que significa tudo ou nada. O que significa isso? Significa assim, se alguma parte ali falhar, você vai fazer essa transação de 3 protocolos diferentes. Se alguma parte falhar, né, se o empréstimo, por exemplo, não for concedido, ou se a troca ali não conseguir encontrar liquidez, toda a transação é cancelada. Então, assim, você nunca corre o risco de ficar ali no meio do caminho, entendeu? Então, essa combinação aí de composabilidade com atomicidade é o que dá ao DeFi esse apelido ali de Money Legos. Né, que são blocos financeiros que você pode empilhar de forma criativa, da forma que você quiser, né, construindo estruturas que seriam impossíveis no sistema tradicional. Mas claro, também, né, nem tudo são flores, como eu sempre digo, nem tudo são flores, né, tem riscos para você fazer esse tipo de movimentação, para você usar os próprios protocolos DeFi. Tem os seus riscos, né, e um desses riscos que é aquele que eu coloquei ali, o reentrancy, que é quando alguém explora ali uma falha no código para repetir uma ação e ficar retirando mais fundo do que deveria. Um outro é o approvals infinitos ali, quando o usuário dá permissão sem limite para um protocolo, né, mexer ali nos seus tokens, aí se o protocolo for comprometido, ele pode levar tudo. E tem também o risco de MEV, que é quando os validadores, ou os bots, ficam ali reorganizando transações para tirar vantagem, né? Então eles ficam ali como se estivesse furando fila das transações. Esse é um dos riscos, alguns dos, tem vários outros, que eu recomendo vocês pesquisarem todos os riscos antes de fazerem algum tipo de transação com DeFi, tá? Então, assim, os DeFi, esses blocos aí, eles são incríveis, né? Tipo, possibilita ter ações, diferentes ações que no sistema financeiro tradicional você não teria, mas também exige muito cuidado. Então, agora a gente entrou numa pergunta que precisa ser respondida. Né? De que adianta a gente ter um token programável, um protocolo que se encaixa ali como se fosse um Lego, né? As operações que acontecem em segundos, se no final de tudo isso a gente não tiver a garantia de que essa transação ela vai ser realmente concluída. No sistema financeiro tradicional, a liquidação ela é garantida por quem? Pelos bancos centrais, né, pelas câmeras de compensação ali. Já na blockchain, quem garante isso é o próprio mecanismo de consenso da rede. No caso da rede Ethereum, é o Proof of Stake, que dá essa segurança aí. Então, uma vez que uma transação ali na Ethereum é confirmada, ela se torna irreversível. E é isso que a gente chama aí de liquidação confiável. Não tem a figura de um gerente ali que vai poder desfazer a sua operação caso você faça alguma coisa errada. A rede inteira ela concorda sobre aquele resultado e essa concordância aí é o que torna o DeFi possível em escala global, né? E o mais interessante é que essa liquidação ela não depende de fronteiras, ela não depende de um horário específico, ela acontece 24 horas por dia.
e uma infraestrutura neutra, uma infraestrutura acessível para qualquer pessoa no mundo. E esse também é uma das maiores diferenças do sistema tradicional. Não é de segunda a sexta que a rede funciona. A rede é 24 horas, 7 dias por semana, ela não para. Aí essa base sólida aí que sustenta aí todo o ecossistema DeFi. Beleza, então a gente viu aí como que a blockchain garante liquidação confiável ali dentro do seu próprio ambiente, né? Mas existe uma limitação ali que a gente tem que mencionar, né? A blockchain por si só, ela não sabe o que está acontecendo no mundo lá fora. A blockchain ela não tem acesso ao preço do dólar, ela não tem acesso à cotação do petróleo, ela não tem acesso ao resultado de um jogo de futebol ou à previsão do tempo, ela não tem acesso a nada do mundo de fora. Só que para muitas aplicações de DeFi, essas informações externas aí são essenciais. Então imagine, por exemplo, um contrato de um seguro agrícola. Esse contrato, esse seguro agrícola, ele precisa saber se choveu ou se não choveu em alguma determinada região para poder pagar a indenização, certo? Pensa também assim, o protocolo de empréstimo descentralizado, ele só funciona porque ele tem que ter acesso ao preço atualizado do Ether ou de alguma outra cripto, né, em relação ao dólar para calcular ali os colaterais, tá? E aí que entram os oráculos. Os oráculos são uma parte essencial do mundo do DeFi. Eles funcionam como se fosse uma ponte que levam dados do mundo externo para dentro da blockchain, entendeu? E a Chainlink, ela é uma das redes de oráculos mais usadas, né, hoje em dia. E o que ela faz? Basicamente, ela traz informações de preços, informações de outros dados para dentro da blockchain. Então, assim, sem os oráculos, o DeFi ele seria extremamente limitado, né, ao que está dentro ali da blockchain, como se fosse um universo fechado e não ia conseguir fazer coisas mais complexas. E aí, com os oráculos, né, abre-se essa possibilidade aí de criar contratos inteligentes realmente conectados com a realidade. Claro que isso aí também tem riscos, né, porque se você pensar, o oráculo está lá de fora trazendo coisa para dentro da blockchain, se um oráculo ele for manipulado, ele vai comprometer todo um ecossistema de protocolo que depende dele. Só que quando um oráculo ele é muito bem projetado, né, eles ampliam muito o poder de um DeFi, tá. E aí, beleza, né, os oráculos eles vão lá, trazem informações do mundo real para dentro da blockchain. Mas aí surge uma dúvida, né, mesmo sabendo o preço certo dos dados de fora, como que a gente lida com a volatilidade absurda das criptomoedas? Né, como que a gente faz contratos financeiros que precisem de estabilidade, se o valor de um ativo ali pode cair 20% no mesmo dia? Né, como que a gente cria um sistema financeiro que não seja extremamente arriscado a gente fazer coisas? Né, justamente aí que entram as stablecoins. Bom, as stablecoins, elas são moedas digitais, né, criadas justamente para oferecer estabilidade. Então, assim, diferente ali do Bitcoin, do Ethereum, que ficam oscilando ali, né, muito, em poucos minutos, né, estão sempre em movimento, o preço não é estável, as stablecoins são projetadas para manter o valor estável e geralmente atrelado ao dólar. Não 100% atrelado ao dólar, mas boa parte das stablecoins tem o seu valor atrelado ao dólar. Então, assim, existem diferentes formas, né, da gente criar uma stablecoin. Então, assim, algumas, como o SDC que eu coloquei ali, elas são lastreadas por reservas em bancos. Então, o que significa isso? Que para cada token USDC emitido, existe um dólar guardado em caixa ou em título de alta liquidez ali. Já a DAI, né, a stablecoin DAI, funcionam de maneira mais centralizada. Em vez dela depender ali das reservas bancárias, né, de um banco ali, elas usam contratos inteligentes que exigem colaterais em criptomoedas para garantir a estabilidade. Tem outras tentativas também de stablecoin, algorítmicas,
né, que fica ali ajustando a oferta e a demanda de forma automática, só que essas aí elas enfrentam muitos problemas na prática, elas sempre perdem a sua estabilidade. Então, assim, no geral, na prática ali, as stablecoins, elas acabaram se tornando o alicerce do DeFi, justamente porque elas mantêm o preço estável. Então, se você vai entrar em uma plataforma de DeFi de rendimento, como você vai colocar um rendimento? Claro que tem, né? Mas só para mostrar a possibilidade. Como você vai colocar um rendimento de uma cripto que pode cair, que pode subir e pode cair 50% amanhã? Que rendimento é esse, né? Precisa de uma moeda estável para que o resultado seja previsível, tá? Então, assim, justamente com o DeFi, né, que as pessoas conseguem fazer empréstimo, né, entrar fazer troca de token, participar de aplicações de rendimento, como eu acabei de falar. Então, sem uma unidade ali de conta, né, seria praticamente impossível a gente ter uma previsibilidade nos contratos de longo prazo. Só que o impacto disso aí vai muito além do mundo cripto, tá? Não é somente no DeFi, em plataformas de rendimento, em plataformas de empréstimos que as pessoas usam as stablecoins hoje em dia. Em países com inflação muito alta, né, com as moedas que são extremamente instáveis, né, como parte aqui da América Latina, a África, essas regiões, né, as stablecoins vêm sendo usada como uma alternativa prática para proteger o poder de compra, sem depender do banco tradicional. Então as pessoas vêm se protegendo das suas próprias moedas, comprando dólar em stablecoin, para proteger o seu dinheiro, né? Bom, então para a gente finalizar, por que o DeFi é possível? Né? Ele é possível porque ele usa blockchain como infraestrutura, uma infraestrutura global, aberta, neutra. E aí, em cima dessa base aí, surgem os ativos programáveis, que permite a gente representar qualquer coisa em código, tá? E esses ativos, eles seguem padrões comuns, garantindo que os protocolos, que as carteiras, que as exchanges, elas conversem entre si. E isso dá espaço para composabilidade, que é essa mágica ali dos blocos de Lego financeiros, onde os empréstimos, né, as trocas de tokens, os investimentos, eles podem ser combinados em uma única transação. E para que esses contratos eles façam sentido, precisamos de quê? Oráculos que trazem dados do mundo de fora para dentro da blockchain. E aí, por fim, a gente tem as stablecoins, né, que oferecem a estabilidade necessária para que todo esse sistema ele seja previsível e útil no dia a dia. E aí é a soma de todas essas peças aí que tornam o DeFi possível, né, que torna o DeFi um novo sistema financeiro, aberto, global e sem intermediário. Bom, e aqui nós chegamos no fim da nossa aula. Eu espero que você tenha gostado, que tenha conseguido entender a importância do DeFi, como ela vem sendo construída, as características que fazem parte desse ecossistema. Se você tiver gostado, deixa um like nesse vídeo, deixa um comentário, eu adoro ver o comentário de vocês, me segue nas redes sociais, me manda uma mensagem lá, me fala que você me encontrou por aqui, que eu vou ficar muito feliz em saber. Eu espero que você tenha gostado mais uma vez da aula e eu vejo você no próximo vídeo. Zero paralelo, vem com a gente explorar um mundo sem fronteiras pra sonhar. Bitcoin na veia, cripto no ar, zero